que denúncias de irregularidades no transporte público de Belo Horizonte começaram a ser apuradas pelo Ministério Público de Contas e pela Câmara Municipal, as advogadas dos empresários de ônibus de Belo Horizonte procuraram o Procurador-Geral do Estado. A Patrícia Fiuza está com a gente porque ela teve acesso a uma gravação desta reunião. E aí, Patrícia, boa tarde para você. Por que essa reunião aconteceu e o que aconteceu na reunião? Pois é, boa tarde, Aline, boa tarde a todos de casa. Essa reunião foi feita porque as advogadas estão muito preocupadas aí com o andamento da CPI da BH Trans, que está tramitando lá na Câmara Municipal. A CPI ainda está em andamento e o resultado dela vai ser um relatório que vai ser encaminhado para o Ministério Público. Eu lembro ao pessoal de casa, que eu já disse aqui algumas vezes, que a CPI, ela tem o poder de investigar, claro, mas quem vai punir, se houver culpados, vai ser o Ministério Público. Na realidade, vai apresentar a denúncia para a Justiça e a Justiça vai decidir ou não pela punição, se houver realmente comprovação de culpa aí nesse caso, né? A gente vai ouvir agora um trechinho aí dessa reunião. Essa reunião ela foi agendada, só para reforçar aqui, essa reunião ela foi agendada a pedido das advogadas pelo Procurador-Geral do Estado, Dr. Jarbas Soares, e elas agendaram com a promotora que está investigando o caso, com a Promotoria de Habitação e Urbanismo, e 2 promotores que foram selecionados para dar um suporte aí nessa investigação. Eu lembro que em julho, a Promotoria de Habitação e Urbanismo, que já tinha um inquérito em andamento sobre a auditoria realizada na conta das empresas desde 2018, ela tinha pedido a formação de uma força-tarefa por causa justamente dos fatos que estavam sendo levantados pela CPI da BH Trans. E aí, 2 dias depois do pedido da promotoria, o Dr. Jarbas Soares foi até as redes sociais, ele se encontrou com vereadores, conversou com vereadores, garantiu que faria a formação da força-tarefa e fez essa promessa no Twitter, nas redes sociais dele. Passado um mês, em agosto, ele desistiu da formação de força-tarefa e nomeou 3 promotores para dar andamento ao caso, junto à Promotoria de Habitação e Urbanismo. Vamos dar uma olhadinha aí na reunião, gente? A gente separou um trechinho do vídeo que as advogadas falam por que elas estavam lá procurando o Ministério Público. Vamos ver. No começo desse ano, a gente se deparou com a CPI do vereador, que é o presidente da comissão, do Gabriel Azevedo. E aí é que nos preocupou, do ponto de vista institucional, razão pela qual o diretor, o CEO do CETRA quis ir visitar o procurador-geral, e aí ele achou bom conversar com vocês, porque parece que são várias promotorias juntas que estão atuando nesse caso. Mas a gente ficou muito preocupada com a forma da condução e com o desenvolvimento com que o tema está tendo. Pois bem, do que a gente apreciou, volto a dizer, nós não advogávamos na época, o assunto da licitação, que foi em 2008, já foi avaliado aqui no Ministério Público e também teve a sua decisão de arquivamento homologada pelo Conselho Superior do Ministério Público. Então, assim, é uma situação que já foi objeto de análise, né? Me parece também que tiveram algumas ações judiciais tentando, né, aquelas coisas normais e tal, que também não teve nenhuma procedência. Aí eu faço uma ressalva aí da fala da advogada, porque ela colocou 3 pontos que chamam bastante atenção, Aline. Primeiro, em relação à CPI. A CPI não é do vereador Gabriel Azevedo, ele é o presidente da comissão, mas ela é formada por outros vereadores que foram eleitos pelo povo, né? Portanto, é um instrumento democrático importantíssimo aí que está avaliando um serviço que está sendo prestado, como a gente vê todos os dias aqui, com péssima qualidade, né? Outra coisa que chama atenção é advogadas de um possível investigado procurar o Ministério Público para conversar sobre as investigações, que ainda o relatório nem sequer chegou até as mãos da promotoria para dizer o que vai ser feito. E aí também chama a atenção o fato dela falar, né, da advogada mencionar que esse fato da concessão das irregularidades na licitação lá de 2008 já terem sido arquivados pelo Ministério Público. De fato, houve uma investigação que começou em 2008, através de uma denúncia anônima, de que haveria formação de cartel aí nesse processo licitatório. Essa investigação ela foi arquivada em 2016
pela Promotoria do Patrimônio Público. Mas isso não quer dizer, isso não impede que novos fatos não tragam de novo a possibilidade, né, de investigar. E é o que está acontecendo. A CPI está trazendo novos fatos aí, embasados até num relatório do Ministério Público de Contas. Então, não se pode falar, né? São pessoas que estão sendo investigadas, que estão propondo o que o Ministério Público vai fazer. Soou bastante estranho. Vamos assistir aí mais um trechinho da reunião, gente. A minha busca ao MP foi de trazer uma preocupação institucional e ver em que medida essas instituições podem trabalhar em conjunto para, obviamente, que informações que o Ministério Público quer, a gente traz, né, para manter isso dentro da maior segurança, digamos assim, mitigando esses riscos, porque é até difícil falar, doutora Luciana, mas se a senhora assistir alguma coisa, a senhora vai ver o que as ilações que o vereador faz é de que os empresários teriam comprado os próprios promotores de justiça à época. E ele fala isso explicitamente, bem como o judiciário. Bom, eu conversei com o Gabriel Azevedo sobre o vereador, né, presidente da comissão, sobre essa colocação da advogada. Ele disse que tudo que ele fala na comissão está lá nos autos, está lá nas investigações do Ministério Público de Contas. Tem um último trechinho aí que chamou bastante atenção dessa reunião, que foi o finalzinho. A promotora responsável pelo caso aí de habitação e urbanismo, ela deixou a reunião sem comentar o porquê. Provavelmente, assim, a gente nota que ela não estava muito satisfeita com a abordagem que estava sendo feita. Ela deixou a reunião e aí as advogadas ficaram com os outros 2 promotores que foram nomeados para auxiliar nessas apurações. Vamos assistir. A nossa preocupação, a doutora Luciana está muito reticente a perceber a resistência dela, não foi o procurador-geral, não precisou de 10 minutos de reunião. Mas, enfim, o qual é a minha preocupação? Se são objetos distintos, talvez a gente tratar cada um como distinto. Se isso virar esse bolo desse tamanho, gente, não vai ter solução e nem para o que deseja a promotoria. Porque é o seguinte, a doutora Luciana está pela questão da mobilidade. Então, são aqueles inquéritos que tratam do quê? De tarifa zero, de problema de... Isso não é o objeto, até se eu já teve reunião com você, né? Isso não é o objeto da CPI. Não. Então, assim, e nem é ela que será responsável, e é o patrimônio, por reabrir eventuais inquéritos que já foram arquivados lá atrás. Então, gente, para explicar melhor ao pessoal de casa, existe um desentendimento aí em relação a quem vai apurar o quê. E aí as advogadas, elas estão insinuando que a Promotoria do Patrimônio Público é que deveria investigar essas possíveis irregularidades que estão sendo levantadas pela CPI da BH Trans. Mas é justamente a Promotoria do Patrimônio Público que arquivou esse inquérito lá atrás, né? E aí fica a dúvida, né, Aline? Será que esse inquérito vai ser... Será que isso tudo vai acabar em pizza, vai chegar lá no Ministério Público e vai ser arquivado novamente? Eu perguntei ao Ministério Público, né, por que essa reunião foi agendada e se houve, por que o Procurador-Geral foi responsável pelo agendamento, mas eles não responderam essas 2 perguntas. Toda a reportagem completa com posicionamento de todas as partes está lá no nosso site g1.com.br/mg. Você pode acessar através do QR Code que aparece aí na tela. Muito obrigada, Patrícia. Obrigada, Aline.